Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Um programa que tem como objetivo abordar assuntos do dia a dia, do servo e aconselhar à luz da palavra. Estamos aqui mais uma vez com o pastor Mão Ferrari. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Ronaldo, a paz do Senhor a todos. O tema desse programa é a palavra. Pastor, de onde veio? Qual é a origem da palavra? A palavra, ela veio da eternidade. E nós vamos lembrar aqui do texto de João, o apóstolo João, que ele diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o que ele estava falando? O verbo é a palavra. E depois, lá na frente, ele vai completar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra se fez carne, ou seja, a palavra, ela se tornou homem, que é o Senhor Jesus. Amém. E habitou entre nós. Então, a origem da palavra é da eternidade. Depois nós vamos ver em outros versículos aí, mencionando a respeito disso. E ela veio da eternidade com o objetivo de salvar o homem. Foi o objetivo do próprio Senhor Jesus, quando Deus deu o nome do Senhor Jesus de Salvador. Yeshua é salvação, né? Salvador. Amém. Nós não vamos entrar aqui, você que nos assiste, na questão da divisão, né? Novo, Velho Testamento, os livros em si, porque o intuito nesse dia é de aconselhar a nossa vida com relação à palavra e não a estrutura física, né, da Bíblia que nós temos. Mas, pastor, eu gostaria só que o senhor desse uma pincelada sobre escritor e autor da palavra, para isso ficar muito claro para quem nos assiste nesse Sim. dia. Veja bem, o autor da palavra é o Senhor Jesus. Ele é o autor. Os escritores, nós tivemos cerca de 14 escritores, chamados agiógrafos, são aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Agora é importante nós entendermos, lá em João mesmo fala que todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Pelo verbo, pela palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a palavra, ela deu origem a todas as coisas, e Deus, ele tem um cuidado, um zelo muito grande, porque Deus não abandonou o homem, ele deixou a sua palavra. Glória a Deus. E ele testificou quando ele deixa a palavra, quando ele viu seu filho, a própria palavra. Amém. Então nós entendemos aqui, nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Então você falou bem aí, nós não vamos deter o que é Velho, o que é Novo Testamento. Por quê? A palavra é a rocha, é uma coisa só. De Gênesis a Apocalipse, ela é uma coisa só, é a palavra de Deus, ela é imexível, não se mexe na palavra, e dela nós temos toda a informação de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Glória a Deus. Então, é importante nós entendermos a importância da palavra, e o próprio Senhor, lá em Apocalipse, ele vai falar no último capítulo. Nós não podemos nem acrescentar, nem tirar nada da palavra. Perfeita e completa. É perfeita e completa. Se alguém tentar mudar qualquer coisa, porque quando ele fala, se alguém acrescentar ou alguém tirar, mudar. Infelizmente, nós vemos hoje Bíblias completamente distorcidas daquilo que é original. E uma coisa importante, para todos compreenderem, nós estamos falando da palavra. Veja bem, Deus criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, criou os mares, criou as criaturas viventes, criou tudo. Tudo perfeito. Aí eu pergunto, se Deus criou tudo, ele não deixaria a palavra para nós? Exatamente. Então ele deixou a palavra. Ele é perfeito em todas as coisas. Em todas as coisas. E não há outra. Então nós temos o Velho Testamento, que foi escrito ali pelos profetas. Nós temos ali, no idioma que Deus escolheu, nós temos um Novo Testamento escrito ali pelos apóstolos, também
por homens que o Senhor escolheu e no idioma que ele escolheu. E da mesma maneira, agora nós entendemos uma coisa: se Deus fez tudo perfeito, Deus iria deixar qualquer um traduzir? É a pergunta que eu Ele faço. cuidou de todas as Ele coisas. cuidou de tudo. Então, ele cuidou de um tradutor para o português, ele criou de um tradutor para o inglês, ele cuidou de um tradutor para espanhol, né? Nós temos lá que foi até antes da nossa aqui, Reina e Valéria, eram 2 homens que traduziram para o espanhol. Então, Deus cuidou de tudo. Agora, se achar que aqui Deus não fez a coisa bem feita, não, eu vou fazer uma Bíblia, Faltando vou alguma fazer coisa. uma Bíblia aqui melhor, está faltando, vou completar a Bíblia. Isso aí nós não podemos entrar nesse detalhe, porque aí é com o Senhor. É interessante, no Salmo 119, verso 89, ele fala: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ele é completo de todas as coisas, ele está ligado à eternidade durante todo o tempo. Isso. É o que nós falamos, o objetivo da palavra, a salvação do homem. E as pessoas têm que entender a respeito disso, porque ela vem da eternidade. É o verbo que se fez carne, o Senhor Jesus. Ela alcança o homem e pela palavra o homem vai ser levado de volta à eternidade, porque o homem foi criado para ter vida eterna. Isso Nós- aí, né, nós sabemos disso, está na palavra. Só que ele escolheu o caminho dele. Como todo mundo, cada um pode escolher o que quer, não é isso? O É homem tem o verdade. livre-arbítrio. Então, o homem perdeu o acesso à eternidade, perdeu a bênção, mas quando Deus envia a sua palavra, vinha o seu filho Jesus, foi para resgatar o homem e levar o homem de volta para a eternidade. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho do propósito da palavra, os seus benefícios, mas antes, a você que nos assiste, nós gostaríamos de deixar aqui um conselho. Há, inclusive, no próprio canal da Igreja Maranata, uma abordagem sobre palavra viva e palavra da vida. eh, Procure, acesse, porque ele é complementar ao que está sendo falado aqui sobre a palavra. Você vai entender e Deus vai falar ao seu coração a respeito dessa abordagem que há nos seminários, há aulas postadas no grupo, no canal da Igreja Cristã Maranata, que certamente Deus vai falar ao seu coração. E voltando aqui, pastor, quais são os benefícios da palavra para a vida do homem nesta última hora? Isso, muito bom. Veja bem, nós vamos lembrar aqui do nome desse programa que o senhor revelou, né? Então, aqui, fortalecidos pela palavra de Deus. Então, é aconselhamento, é uma palavra de estímulo às pessoas para ter uma vida na presença de Deus. Então, nós sabemos que Deus deixou recursos para o homem para que ele possa se aproximar mais de Deus. Entre esses recursos, nós não vamos citar os outros, mas entre esses recursos está a palavra. Então, a palavra, ela alimenta a alma, a palavra, ela consola, ela aconselha, Glórias a Deus. ela corrige o homem, ela exorta. Então, tudo que nós precisamos em termos de aconselhamento está na palavra. Muito bom. Então, e depois nós vamos falar numa coisa importante, que é a consulta à palavra, que é a maneira que o Senhor fala no nosso coração. Mas quando nós lemos, às vezes na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora de uma necessidade, nós abrimos a palavra e vamos ler, e aquela palavra vai confortar o nosso coração, vai preencher, às vezes, um vazio que está naquele momento do coração do homem. Nós podemos falar, pastor, que a Bíblia, ela é um manual para a vivência, sobrevivência do homem, tanto aqui neste mundo, e que vai conduzi-lo a uma vida eterna com Deus. E eu pergunto isso até porque é o seguinte: a Bíblia, ela tem esse benefício espiritual, mas ele também traz benefícios práticos também em outras áreas. Então, um pai que quer saber como é a melhor maneira de educar o seu filho, se ele recorrer à palavra, ele vai encontrar a melhor prática de educação do seu filho, porque a palavra, né, nos ensina isso. Até mesmo administração de negócios, se você quiser saber como é que você trata, como é que a palavra, ela também nos ensina. Então, a palavra, ela pode ser tida como esse manual completo para a vida do homem?
Pode no seguinte aspecto, uma coisa que nós aprendemos. À medida que a pessoa vai ler a palavra, ela vai ter mais experiência com Deus, com o Pai, vai ter experiência com o Filho, seu Jesus, e com o Espírito Santo. E vai acontecer algo maravilhoso, que é a experiência daqueles que já vivem a palavra. Então, a palavra não é um livro teórico, Sim, é um livro prático. Então, quando nós aprendemos na palavra e vivemos a palavra, as coisas fluem em nossas vidas. Fluem na família, fluem na educação dos filhos, fluem na nossa vida profissional, fluem na nossa vida espiritual, principalmente. Então, a coisa mais maravilhosa, a grande experiência que um vai ter é quando ele passa a viver a palavra. Não fica uma coisa teórica, mas vai ser uma coisa prática na vida dele. glórias a Deus. E dentre essas boas ferramentas aqui nós temos através da palavra, os recursos, melhor dizendo, há o que o Senhor já mencionou, a consulta à palavra. Para quem nos assiste, às vezes não está familiarizado com isso, o que é consulta à palavra? A consulta à palavra é uma experiência individual e de fé. Amém. A consulta à palavra não é simplesmente a pessoa, assim, Deus tem uma palavra para a minha vida, né? Não. É importante que a palavra fale ao coração do homem. Então, primeiramente, o homem tem que clamar pelo sangue de Jesus. Por quê? E lá em Hebreus, capítulo 10, diz assim, que pelo sangue de Jesus nós temos ousadia de entrar no santuário. Então, Senhor, quando clamamos pelo poder do sangue de Jesus, que é a vida, nós não clamamos pelo sangue biológico, clamamos pela vida que é no sangue de Jesus. Quando nós clamamos por esta vida, nós temos acesso ao Pai. Ah, mas como que é isso? Por que isso aí isso aqui é baseado na profecia do Velho Testamento? Porque o sumo sacerdote, ele entrava no santuário, ou seja, no santo dos santos, somente através do sangue. Se ele entrasse sem sangue, ele morria. Precisava ir à frente para identificá-lo e proteger. Exatamente. Então, da mesma maneira, quando nós clamamos pelo sangue, nós nos tornamos agradáveis ao Pai e nós temos a permissão do Pai para entrar na presença de Deus, que é a palavra. E o Senhor vai falar pela palavra. Então, a pessoa vai orar, vai clamar ao Senhor, buscar um momento de comunhão, vai abrir a palavra e pedir para que o Senhor fale. Então, naquele texto que o Senhor mostrou, pode ser, às vezes ele olhou o texto, ele apontou o texto, o Senhor vai falar ao seu coração, mas é um ato de fé. Não é um ato experimental, né? um ato que a pessoa, aleatório, nada disso. É um ato espiritual, é um ato de fé. Então, quando a pessoa pratica dessa maneira, Deus vai falar ao coração dele. É interessante isso, pastor, porque às vezes as pessoas elas acham a consulta, né, algo binário, sim, sim, não, simplesmente, ou vai trazer o texto ali, na verdade, a consulta é Deus falando com você. Isso. Então, o texto que você vai ler ali, certamente ele vai responder aquilo que você colocou diante do altar do Senhor. É. Então, por isso que é importante clamar pelo sangue de Jesus, estar em comunhão, porque você vai falar com Deus e através da palavra o Senhor vai te responder, o Senhor vai falar com você. Quando Essa que é a você, importância. quando você coloca diante do Senhor sem emoção, sem paixão. É Exatamente. importante, a pessoa vai colocar diante do Senhor com uma só disposição, obedecer. Saber a vontade do Saber a Senhor, não a vontade do sua, Senhor, né? exatamente. Então é importante a pessoa ter essa experiência, quando vai colocar qualquer assunto diante do Senhor, a disposição de obedecer, ou seja, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o que o Senhor tem e, no caso aí, atender e obedecer a palavra do Senhor. E qual é a importância de se alimentar diariamente da palavra e não só abrir a palavra nos cultos ou quando tiver alguma pergunta, né, através da consulta? Como é essa relação diária com a palavra e qual é a importância dela, Tá, pastor? então nós vamos fazer uma comparação, uma metáfora aqui, né? Nós falamos que a palavra é o alimento da alma. Então faz o seguinte, você vai
a partir de hoje, você vai comer só um pedacinho de pão todo dia. Vamos ver o que vai acontecer daqui a uma semana. Muito bom. Então, é o alimento para a alma, é o alimento diário para a alma, e quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais fortalecidos, como diz o programa, que fortalecidos pela palavra, está aqui o título do programa. Então, Exatamente. mais nós seremos fortalecidos espiritualmente, na fé, na graça diante do Senhor. Amém. Pastor, Amém. esse é mais um tema onde há muitas coisas para ser dito, né? A palavra, ela é de uma riqueza infinita, mas o nosso tempo ele é finito. Por Amém. isso que nós precisamos terminar. A você que nos assiste, utilize a palavra, leia a palavra, se alimente da palavra, como o pastor disse aqui, para que a sua alma esteja fortalecida, para que você esteja em comunhão com o Senhor, sabendo a vontade de Deus para a sua vida. A palavra, através da palavra, nós vamos caminhar firme na presença do Senhor. Pastor Monferrari, gostaria de agradecer ao senhor, aos conselhos à luz da palavra. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor. A você que nos assiste também, obrigado por estar aqui conosco. Deixamos o convite para que acompanhe a programação da TV Manaim, e a todos a paz do Senhor Jesus.